Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote, faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou-se dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os discípulos pediram a Jesus com insistência. Os demônios pediram a Jesus com insistência: Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, mas dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles.
Capítulo 8 de Mateus, após os ensinamentos do Manual do Reino no monte, o texto diz que Jesus desceu do monte. Capítulo 8, versículo 1. Jesus desce e ele vai ao encontro dos homens e das multidões. E a gente aprende nesse capítulo 8 a importância do ministério de cura que o nosso Senhor Jesus exerceu e também nos ensinou a exercer como igreja. Jesus, ele então veio para salvar, ensinar, curar, libertar, perdoar o homem dos seus pecados através do seu sangue. A cura então fazia parte direta do ministério de Jesus. E é interessante a gente perceber que o propósito das curas no ministério de Jesus não se limitava apenas a restaurar a saúde, que é algo tão importante, que Deus realmente se importa quando vê a gente sofrendo, enfermo, doente. Mas toda a cura de Jesus, ela, além da saúde física, Jesus sempre, ele ensinava algo. Ou seja, toda cura tem um aspecto pedagógico. Ele quer ensinar as pessoas, ele quer libertar as pessoas. Através da cura, Jesus quer manifestar o reino dele e ensinar as pessoas a viver no seu reino, a entrar e permanecer no seu reino. Há um propósito de vida eterna, de salvação. A cura é uma das manifestações do reino de Deus, mas a maior manifestação do reino que Deus quer estabelecer em nós é a nossa salvação eterna. E o capítulo 8 eu quero destacar alguns aspectos sobre as curas de Jesus. Primeiro, Jesus cura o homem, mas ele também reconcilia o homem com o seu próximo. Veja o capítulo 8, que a primeira cura que aparece é de um leproso. E o leproso, nos tempos bíblicos, ele era extremamente afastado da sociedade. Na lei de Moisés, Deus colocou de uma forma muito clara, porque a lepra, além de não ter cura naquele tempo, ela é extremamente contagiosa. Então, este homem precisava ficar isolado. Na lei de Moisés, dizia que quem tinha lepra, imagina o aspecto da rejeição emocional que ele sofria, as crises, a falta de identidade, e também o aspecto espiritual de se sentir amaldiçoado, porque Deus permitiu eu passar por tudo isso. E o texto diz que Jesus desce do monte, e este homem se aproxima de Jesus. É impressionante, porque ali estava o Filho de Deus, e a lepra, ela pode ser passada para outra pessoa, mas quando Jesus se aproxima, é a santidade de Jesus que é passada para aquele homem. É a pureza de Jesus que é passada para aquele homem. O leproso toca em alguém, a pessoa se torna leproso. O leproso toca em Jesus, Jesus cura o leproso. O leproso chega aqui e o texto mostra como que ele chegou adorando. Por mais que esse homem estava enfermo, por mais que esse homem tinha todo o contexto social de rejeição, ele manteve um coração adorador, adorou a Jesus logo quando viu. E Jesus, quando o cura, é interessante porque o homem já chega dizendo Senhor, ele chama Jesus de Senhor, com letra maiúscula. Se quiser, pode me purificar. Olha o nível de fé. Esse homem, mesmo com a rejeição das pessoas e com a enfermidade, ele não perdeu a gratidão, a capacidade de adorar e a fé. Ele falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus o cura, Jesus diz, fique limpo. Mas quando Jesus o cura, no mesmo instante, Jesus lhe dá uma ordem dizendo, não conte a ninguém, no sentido de não saia proclamando, porque ainda não era o tempo de Jesus se manifestar a todos de maneira clara, mas Jesus dá uma ordem para ele, apresente-se ao sacerdote, faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho do povo. Jesus manda aquele homem obedecer o que a lei mandava, e aquele homem deveria ter todas as suas questões para se isolar, mas Jesus o reconcilia até com as autoridades espirituais do seu tempo. Então toda cura física que Deus opera em nós, deve também tocar a nossa alma, curar os nossos relacionamentos, nos tornar mais próximo das pessoas, perdoando, se reconciliando, se aproximando. O segundo aspecto aqui das curas de Jesus, é que Jesus ele curava sempre valorizando a fé da pessoa e a salvação da pessoa. Olha só no capítulo 8, do versículo 5 até o versículo de número 13, fala da cura do servo de um centurião.
centurião no Império Romano era um líder de 100 soldados, ou seja, ele era uma autoridade respeitada. E diz o texto que ele chegou diante de Jesus da mesma maneira que aquele leproso, implorando, suplicando, com humildade. Ele poderia chegar dizendo: olha, eu sou uma pessoa importante, o Senhor faça o favor de me ouvir. Às vezes nós achamos que o que a gente tem, ou o que a gente se acha, nos dá algum direito diante de Jesus. Irmãos, quando a gente se humilha diante do Senhor, há algo muito sobrenatural que acontece. Deus, Ele se move. A Bíblia diz que a humildade precede a honra, mas a ruína, o orgulho precede a ruína. E o texto diz que ele chegou implorando, dizendo assim: ó, na minha casa eu tenho um servo que está horrivelmente sofrendo, paralítico. Ele não pede por alguém da família, mas ele pede por um servo. E ele pede, percebe, com uma compaixão muito grande. Nós não podemos deixar, amado, que os sofrimentos da vida nos tornem insensíveis. Esse homem continuava sofrendo por ver o seu servo paralítico dentro de casa. E ele vai até Jesus para pedir por alguém. Isso aqui é o princípio da intercessão. Quando nós chegamos diante do Senhor para clamar pela cura, pela salvação de alguém. E o texto diz que Jesus, na mesma hora, fala assim: ó, eu vou lá curá-lo. Que coisa maravilhosa, hein? Você só quer que Jesus cure alguém, e ele fala: eu vou na sua casa. Não seria uma experiência maravilhosa? Mas esse homem mostra uma grandeza, uma humildade e uma fé impressionante, que surpreende a Jesus. Na Bíblia tem duas coisas que surpreendem a Jesus nos homens: a fé de alguns e a incredulidade de outros. E aí que a gente possa surpreender Jesus pela nossa fé, O homem disse o seguinte: olha, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Olha que humildade. Um homem que tinha muito diante dos homens, era alguém reconhecido, mas ele sabe que diante de Jesus ele não é nada. Ele sabe que diante da grandeza de Deus, ele não é digno. E ele diz assim: ó, mande apenas uma palavra, que o meu servo será curado. Irmãos, esse homem, ele cria que apenas uma palavra de Jesus transformaria toda aquela realidade. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Nós precisamos crer mais na palavra que sai da boca de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos crer mais. Esse homem creu em uma palavra. Ele falou: basta uma palavra tua. E ele crê na autoridade de Jesus. Ele fala assim: olha, eu também. E ele conta o exemplo dele no versículo de número 9: eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldado as minhas ordens. Eu digo: vai, ele vai, vem, ele vem. Ele está dizendo: Jesus, tu és o Senhor, uma palavra tua, a doença vai obedecer, os demônios vão sair, o problema vai ser solucionado. E diz o texto que Jesus ficou admirado, versículo 10. Mas é importante de perceber isso. Jesus cura valorizando a fé daquele homem, porque Jesus fala assim: ó, nem em Israel eu encontrei fé como esta, porque esse homem não era judeu, e os judeus acreditavam que Deus era só para eles. Havia essa tendência entre o judaísmo de que eles tinham o monopólio de Deus, e Deus, ele deixa claro em sua palavra que ele veio para salvar todas as nações, todos os povos, todas as etnias. E aí Jesus nos dá uma palavra aqui impressionante sobre fé. Ele diz: nem em Israel encontrei fé como esta, e eu digo a vocês, muitos vão vir do Oriente e do Ocidente, e vão tomar lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Jesus está mostrando aqui que não é a sua etnia que garante a sua salvação, mas é a sua fé nele como o Filho de Deus, o único caminho, verdade e vida. Então Jesus cura um servo de um centurião, mas Jesus faz isso destacando e valorizando a fé dele e a eternidade, dizendo: na eternidade, muitos que foram considerados aqui gentios estarão salvos, e muitos que são filhos do reino, no sentido, nasceram na nação que era e foi a nação que recebeu a revelação escrita, a palavra, os profetas, os apóstolos, a nação onde o Senhor Jesus nasceu. Muitos desses estarão no inferno, porque rejeitaram o reino de Deus ali manifesto.
Jesus então, ele quer nos ver curados, mas ele quer também curar a nossa fé. Jesus falou para aquele centurião: faça conforme a sua fé. Irmãos, toda cura que Deus faz na nossa vida, Ele quer nos ensinar a crer mais, a crescer na fé. E aí, também podemos perceber um terceiro aspecto da cura de Jesus. Versículo 14 diz que Jesus entrou na casa de Pedro e a sogra dele estava com febre. E Jesus foi lá e curou a sogra dele. Outro aspecto da cura que eu quero destacar, irmãos: Jesus quer nos ensinar que nós devemos experimentar a sua cura dentro da nossa casa. Às vezes a gente crê que Jesus pode usar num culto para nos curar, mas a gente precisa crer que Jesus ouve as nossas orações dentro de casa. Tem alguém enfermo? A Bíblia diz para você orar para que ele seja curado. O remédio, o médico são provisões de Deus, mas nós temos que colocar nossa confiança absoluta no Senhor, orar pelos enfermos que estão perto da gente. Quando alguém fala conosco: olha, ore por mim, preciso de oração, eu sempre ensino a orar na hora. Pegue na mão dessa pessoa e ore, seja na rua, seja no ambiente seu do dia a dia, no trabalho. Você, dependendo do lugar, você não deve fazer uma oração que chame a atenção de ninguém, mas uma oração simples e direta. Jesus cura. Enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. E o texto diz que ele repreendeu essa febre, e dentro de casa a sogra de Pedro ficou curada. O evangelho não é para ser vivido só dentro de um templo, pelo contrário, o verdadeiro evangelho, ele é vivido 24 horas por dia, em todos os lugares, e sobretudo em casa. Nós precisamos começar a ver o poder de Deus se manifestando dentro do nosso quarto, dentro do nosso lar, na comunhão da família, no casal, no casamento, pais e filhos orando para que Deus cure as enfermidades no relacionamento, as distâncias. Nós precisamos orar por essas curas dentro de casa. Jesus também nos ensina sobre cura, no versículo de número 16 em diante, diz que ao cair da tarde trouxeram muitos endemoniados, e Jesus expulsou os espíritos e curou a todos que estavam doentes. Um outro aspecto da cura de Jesus que a gente percebe é que Jesus, ele cura e ele também liberta as pessoas das influências de Satanás, da opressão do diabo, do endemoniamento que alguns acabam ficando endemoniados porque foram abrindo legalidades na sua vida através do pecado deliberado, pacto com as trevas. E demônios, eles possuem pessoas quando elas vivem de maneira deliberada no pecado, na iniquidade e nas trevas, na amargura, na falta de perdão, no orgulho, na imoralidade, seja qual for o pecado. Todo pecado deliberado, ele dá lugar ao diabo. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala: não deis lugar ao diabo, e ele fala para a igreja em Éfeso. E aqui o texto diz que Jesus curava e expulsava os demônios. O demônio, na verdade, ele vai deformando a personalidade e a identidade das pessoas. Então, quando a Bíblia diz que Jesus expulsava demônios, está dizendo que Jesus restaurava a personalidade, a identidade. Porque uma pessoa, quando está debaixo de influências demoníacas, os demônios influenciam a nossa maneira de pensar, de sentir, de interagir com a vida. E Jesus vem e liberta. Amado, que cura maravilhosa. Geralmente, quando Jesus expulsa o demônio de alguém, ele curava a personalidade, restaurava a alma, os sentimentos, as emoções. A pessoa superar feridas do passado, aprender a amar as pessoas. A personalidade vai sendo restaurada, porque os demônios, eles despersonalizam. E em último lugar, em quinto lugar, a gente percebe que as curas de Jesus nos ensinam, sobretudo, a andar na presença dele. O maior propósito de Jesus ao curar alguém é chamar para andar na presença dele. Isso na Bíblia se chama se tornar discípulo. Perceba então a partir do verso 18: vendo Jesus muita gente, se aproximou dele um escriba e disse: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Que coisa maravilhosa. É tão bom quando chega um jovem na igreja, uma família, e fala: olha, nós queremos seguir a Jesus. A gente fica muito feliz. Mas, amado, Jesus, ele curava as pessoas, chamava para segui-lo, mas Jesus deixava muito claro os critérios do discipulado. Jesus deixava claro os desafios de andar com ele. Olha o que Jesus responde. Parece que ele está desanimando a pessoa, mas não, ele está conscientizando. Ele diz o seguinte: olha, as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: andar comigo
é um caminho de dependência do Pai, de renúncias. Não é um caminho de facilidades. Não é andar comigo esperando ter os bens deste mundo. Ele deixa muito claro. Olha, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É no sentido, eu ando todos os dias na dependência do Pai. E os meus bens, os meus valores, as minhas recompensas, elas não são limitadas a esta terra. Andar com Deus, traz o seu favor. Ele nos sustenta, Ele é maravilhoso. Mas Jesus deixa claro que o discipulado é um caminho de dependência dEle e de enfrentar desafios. Então Jesus nunca deixou ninguém enganado. Quando Ele nos chama, Ele diz, me siga, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Percebemos então que Jesus também mostra que quem quer andar com Ele precisa priorizar o discipulado, priorizar o reino de Deus. Porque logo depois, no versículo 21, diz, outro discípulo disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai, depois eu te sigo. Poxa, parece uma coisa assim, bem coerente. Sepultar o pai, na cultura judaica, o filho mais velho, ele deveria esperar para poder sair, ir para outro lugar, esperar o falecimento do seu pai. Então aquele homem está falando, olha, eu vou te seguir, Jesus, mas eu vou deixar um pouco mais para frente, porque eu tenho alguns compromissos. E aí Jesus dá uma resposta categórica. Versículo 22, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus está dizendo, priorize o estar comigo, priorize o me seguir. Não permita que nenhuma outra responsabilidade, compromisso, preocupação tome a prioridade de andar comigo. Jesus não estava aqui dizendo que ele não deveria amar a família. A Bíblia toda ensina sobre o amor à família, mas nós não podemos tornar a família uma idolatria, colocá-la acima de um compromisso de ouvir e caminhar na vontade de Deus. Às vezes andar com Deus exige aborrecer a família nossa, marido, esposa, filhos, por causa do compromisso com Deus. Nós não estamos aqui dizendo de pessoas que abandonam responsabilidades do lar para se sobrecarregar de ativismo numa igreja, diferente. Mas há pessoas também que em nome da família estão adiando um comprometimento com o Senhor e com a obra de Deus. E em último lugar, amados, para nós concluirmos, Jesus nesse processo aqui de cura, agora falando de discipulado, Ele nos chama para segui-lo, e priorizando o seu chamado, o seu reino, mas Jesus também nos ensina que no discipulado nós vamos aprender sempre a confiar nele, aprender a confiar no Senhor. E é o que acontece no versículo 23, Jesus chama os discípulos para atravessar o mar. Ele diz assim, olha, vamos para o outro lado do mar, da Galileia, que é um grande lago, o lago de Genezaré. E diz que no meio da viagem de barco, veio uma grande tempestade. Jesus sabia disso, e ele chamou para isso, porque ele queria ensinar os discípulos a confiar nele. Amado, nós desenvolvemos confiança e fé no meio das tempestades. O texto diz que Jesus estava dormindo, e aí os discípulos ficaram apavorados, acordaram Jesus, e a primeira pergunta que Jesus faz quando acordam ele é, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Então Jesus associa que o medo é o contrário da fé. Às vezes a gente acha que a incredulidade é o contrário da fé, mas o contrário da fé muitas vezes é o medo, porque o medo é uma fé ao contrário. A gente acredita que vai morrer, que não vai dar certo, que as coisas vão dar errado mesmo, que não tem jeito. E Jesus fala, por que vocês têm medo, homens de pequena fé? E Jesus aqui não está julgando, está mostrando o nível da fé deles para levá-los a crescer. Então isso é discipulado, é aprender a confiar e reconhecer quando a nossa fé está aquém da tempestade que estamos enfrentando. E aí Jesus se levanta e repreende o vento e o mar. E os homens ficaram assustados. Eles falaram, até o vento e o mar obedecem. Eles já tinham visto a doença obedecer, os demônios obedecerem. Agora eles falam, a criação obedece. Eles estavam percebendo cada dia mais que Jesus, ele é o Filho de Deus. E ele criou todas as coisas. E sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso não há tempestade que ele não possa repreender e acalmar. E por que Jesus pode acalmar uma tempestade? Porque a tempestade estava fora dele. Dentro dele estava a paz que ele é e a paz do Pai na vida dele. Amado, nós temos que ter uma paz tão sobrenatural sobre nós que a gente não é afetado e abalado pelas coisas externas.
Jesus coloca para fora o que estava dentro dele, a paz que ele é. Ele diz: aquieta-te, e o mar aquieta-te. E ele estava dormindo. Por isso alguns dizem, né, nós só temos autoridade sobre a tempestade quando a gente consegue dormir no meio dela. Nós precisamos aprender a dormir, descansar no meio das tempestades que a gente enfrenta. E em último lugar agora aqui, concluindo, sobre confiança no Senhor, o texto fala da libertação de 2 endemoniados. Marcos e Lucas dizem que era um, Mateus coloca como 2, alguns acreditam que era um na entrada, outro ali próximo daquele túmulo, que ficavam ali alguns endemoniados, e o texto diz que Jesus se aproximou e ninguém passava por ali, porque era uma situação terrível, eles viviam nos túmulos, e Jesus liberta esses endemoniados. Jesus vai, repreende esses demônios, os demônios vão para os porcos se lançam no mar, uma situação maravilhosa por um lado, porque vidas estavam sendo libertas, mas por outro lado os donos dos porcos estavam tendo prejuízo. E aí, quando a cidade chega até Jesus, logo pedem com insistência para que Jesus fosse embora. Sai da nossa cidade, vai embora. A gente conclui aqui dizendo o seguinte, que ser discípulo de Jesus é confiar em Deus para ser aceito por uns e rejeitado por outros. Nós vamos precisar aprender a fazer isso, a confiar que o Senhor, Ele vai nos usar para libertar pessoas, para curar pessoas, mas que muitos vão nos ouvir e vão rejeitar, como rejeitaram Jesus. Charles Finney, um grande avivalista norte-americano, ele dizia que todo avivamento, 30% das pessoas ficam indiferentes, 30% recebem e 40% fogem. Então nós precisamos entender que a nossa decisão tem que ser discípulo, confiando nele e sabendo lidar com a rejeição. Pai amado, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o Deus que cura. Jesus, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus eu oro que aqueles que estão enfermos, ouvindo essa palavra, recebam agora pela fé cura no seu corpo, nos seus ossos, cura na sua alma e sobretudo a vida eterna esteja em nós. Em Cristo Jesus possamos viver a fé para a vida eterna, para a honra e glória de Jesus. Amém.